Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, o primeiro gravado em 2023. Estávamos todos com saudade. E passa um pouquinho desse goró, porque eu tô sem líquido para ser brindado, agora sim. E a gente tá começando o ano saudável, tomando água. Sim, tem que mudar. Não tem resoluções de ano novo? Ano de mudanças. Ano de mudanças. E hoje o assunto da vez, a gente vai falar sobre as características motoras dos superatletas. Então, sugestão aí do Cássio Siqueira. Primeiramente, antes da gente entrar no tema, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não vejo vocês. Pois é, tudo bem. Saudades, né? Saudades. Tirei 30 dias de férias, estou reaprendendo a trabalhar. É esquisito. É esquisito, tá com Alzheimer. Tô com Alzheimer. Te faltam termos. Foi intensivão de Luísa. Saiu de um bebezinho de 5 meses para uma mulher de 6 meses. Cheia de vontades. Cheia de individualidades. Muito bom. Da minha parte? Da sua parte, como que você tá, Franco? Tô bem, cara. Tô bem, tô recuperando bem aqui. Voltei a andar de bike na semana passada, um fator importante, e por isso eu voltei para minha unidade de origem. Saí do Vila Lobos, onde o Fabião me recebeu super bem, junto com todo mundo lá. Do Isa ajudaram a cuidar de mim, e tô no Ibira. Casinha, chegou. Boa. E aí, você que quer saber disso aí que aconteceu com o Franco, você tá caindo de gaiato por aqui, bom, volte um episódio, ou 2. Alguns, de repente. Pegue a série. Dá uma olhada, a gente tem uma série aí, Skin in the Game, que o Franco conta o que aconteceu com o punho de ferro dele, agora punho de ferro. Titânio. Boa. Então, fica o convite para essa nova série e vamos entrar no assunto. Cacique, qual que é a ideia? Por que você trouxe esse bate-papo aí pra gente? Cara, eu acho que a ideia toda era, de alguma forma, trazer o Pelé pra conversa. Eu sempre fui muito fã do Pelé. Aí entrega a idade pra caralho, mas quando era moleque era fita VHS. Fica tranquilo, tem vídeo que entrega a idade também, mas... É verdade. Mas toca o barco. Era fita VHS, né? Jamais... O CD tava longe de ser lançado. E aí tinha um vídeo Isto é Pelé. E aí eu, molequinho, assisti Isto é Pelé. Falei, cara, olha esse negão. E ele ensinava a cabecear de olho aberto, dava várias dicas. Era um vídeo dele, tipo tutorial de futebol com o Pelé. Não, era um vídeo meio documentário sobre a carreira dele, mas tinha também essa parte dele dando entrevistas, ensinando algumas coisas e tal. E ali eu já falo, cara, olha, esse cara é muito, muito foda. Aí, quando eu comecei a dar aula sobre o tema de movimento, de esporte, durante muitos anos eu tinha uma aula que era comparando o Pelé com o Rivaldo. O Pelé como exemplo de movimento perfeito e o Rivaldo como exemplo, e também número 1 do mundo de futebol, tipo, comparando dois caras de altíssimo nível, mas a qualidade de movimento de um e de outro era insano, assim, a diferença. E aí o Pelé morreu, eu falei, cara, precisamos conversar sobre esse cara. E o timing passou, na hora que eu propus, né, acho que você até falou da gente falar sobre isso hoje, acho que o Franco com razão... eu tesourei, vai. Tesourou, mas com razão. Tipo, perdemos o time, já faz tempo e tal. Então a gente só ampliou o tema para, ao invés de falar de Pelé, a gente vai falar dos GOATs, né? Que isso, cara, você tá muito da internet, cara. Não é? O que é GOAT? Eu sou moderno, porra. GOAT é Greatest of All Times. Então é o melhor do mundo de todos os tempos. E aí tem, para cada esporte vai ter o seu, né? E o nosso olhar é o olhar do movimento. E o que esses caras têm de diferente em termos de padrão de movimento, de controle, que pode explicar esse cara ser tão foda assim? E será que também existe algo em comum entre eles, né? Sim. Acho que esse é um ponto também curioso. Né? Porque, claro, cada esporte tem suas demandas e aí vai selecionar indivíduos relativamente diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm suas semelhanças e quem sabe assim a gente encontra quais são essas semelhanças. Né? Será que o Pelé tem algo a ver com
a menina da ginástica artística lá, com a Simone Biles. Né? Pegando esportes tão diferentes com o... Com Phelps. Com Phelps, com Kelly Slater, com Michael Jordan. Esses caras têm algo em comum, então acho que é um tema... E aí, vamos começar listando quem são esses caras? Vai, fala aí. Pelé você já citou, não Pelé, vai? eu vou trazer o Neymar pra mesa, porque o menino Neymar é diferente também. Agora adulto. Agora adulto Agora meio. aos 30 e... E vai trazer o Hexa ainda. Silêncio. O pessoal não tá muito confiante, faz pouco tempo, né? Espera um pouquinho. Deixa a ferida cicatrizar um pouco. Tá aberta. Caramba. Cutucou ali, mexeu. Nossa, mexeu, fez de Só propósito. faltou jogar areia, cara. E pra você, Franquinho? Cara, eu vou seguir na linha do futebol e vou falar quem foi o melhor. Eu não vi o Pelé jogar, né, diretamente, já vi vídeo, já vi. Pô. Mas eu vi e acompanhei o Ronaldinho Gaúcho, que pra mim foi o cara mais genial que eu já vi. E... Depois do Neymar. Não. O Neymar não chega nem perto, desculpa, Não, velho. chega perto. Não Aí. chega perto, velho. Você pode falar de coisas, mas. Tá, aí eu vou querer ouvir os argumentos em relação ao movimento, mas Não, segue o jogo. eu já sei até o argumento dele. Nem, mas beleza. não adianta, spoiler. Mas vamos seguir nos nomes, tem bastante nome. E, cara, eu vou trazer um que atualmente vem se provando cada vez mais, mas acabou de ganhar o 22º Grand Slam, que é o Djokovic, velho. Pra mim, o cara é muito foda. Tem que saber separar a pessoa de atleta. Acho que esse é um ponto, porque sempre tem as polêmicas que todo mundo vai querer tingir ali e estamos manchar falando a de atleta pessoa. aí. Né? Mas acho que esse é um cara que realmente é diferente. Romário, Maradona, quanto atleta tem que com vida conturbada lá fora? A gente não tá jogando isso. Vou na linha do futebol inicialmente, do futsal, Falcão. Falcão. Falcão, cara. Falcão, no futebol eu sou mega fã do Messi. Aí a gente vai explorar os motivos pelos quais eu sou fã e, enfim, que levam, na minha opinião, ele a ser um cara fantástico na parte motora. Indo para outros esportes, Michael Jordan, acho que é incontestável. Cara, acho que a gente já citou bons nomes, mas... Ayrton Senna? Ayrton Senna não acompanhei, né? Então, Mas a gente ouve histórias também, né? Eu vi o documentário, tá? Você tem uma É. noção do que é, mas, cara, quem acompanhava domingo a domingo ali deve ser outra coisa, né? No esporte Eu feminino acompanhava, sem também. gostar de Fórmula 1, eu acompanhava. No esporte feminino, acho que é legal a gente citar. Cara, Simone e Biles, assim, Simone. aproveitando o que o Cássio falou, não é falando de aspecto motor ainda, mas acho que o que esses grandes caras têm o potencial é de reunir, inclusive, pessoas que não gostam do esporte. O cara é tão diferente que é isso, puta, não assistia a Fórmula 1, mas você assistia para assistir o Ayrton Senna. Tem isso em todo mundo parava para ver o Phelps nadar. Porra, Na época do Michael Jordan, não existia internet, não existia canal de TV aberta. Passava NBA na Bandeirantes e eu assistia Michael Jordan, o Pippen, Dennis Rodman, os caras. Eu não assisto basquete, eu lembro desses caras. É muito louco, né? então, acho que tem esse potencial. O cara ele atrai realmente, né, o olhar. Do esporte feminino, Marta. Marta. Primeiro nome, Simone Biles. Tem a menina nova da ginástica, que já se mostrou muito boa. A Rebeca, né? Pô, Ainda não sei se está nesse nível de greatest of all time, mas é um baita talento, né? Da ginástica. Tem a Marcela da natação do maratona aquática lá, como chama? Ana Marcela. Ana Ana Marcela, Marcela. isso. quando Bom. você falou Marcela, veio Marcela Cunha. Não sei porquê. Existe Marcela Cunha? Com certeza existe. Mas não sei Se porquê. ela é atleta, não sei. Marcela Cunha, se você está ouvindo. Temos duas pessoas ouvindo. Marcela, é você? Se manifeste. Do vôlei, alguém, de repente. Cara, com certeza tem do vôlei. Pra mim veio o Giba. É muito doido, é que a gente não é do vôlei, né? então. Vamos falar, tipo, talvez eu não tenha nem muito Não tem repertório pra falar. É que o Giba também é aquele cara que todo mundo parava pra olhar, porque acho que tinha vibração, tinha, né? E pegou o ciclo da seleção. E que pegou um foi, puta ciclo,
E a narração, né? A narração giba neles. É isso aí, a narração é o que chamou muito. Tem isso também que cerca o GOAT, né? Tem uma mística ao redor, tem imprensa, tem... E, cara, um dos motivos do Neymar não ser reconhecido como um cara foda assim é porque ele não ganha mídia pra ele. Ele é um cara polêmico, tem muita gente que ama ele, tem muita gente que odeia ele. Mas então, tem o ponto certo de polêmica também. Eu não sei explicar, porque, porra, o Romário era mais polêmico, saía na mão com o torcedor, velho. Sim. E... Mas nunca foi unanimidade. Também. Nunca foi unanimidade. Tipo, carisma é um negócio que o Ronaldo Fenômeno tinha. Sim. E ele é carismático. Todo mundo gosta do cara, você não vê alguém falar mal dele, assim. O Romário nunca foi unanimidade de mundo. Esses caras muito polêmicos, o próprio Maradona. Então, a parte extra-campo, o carisma do cara, o relacionamento dele interfere como as pessoas enxergam também. E quando é assim, é igual você. Gosta de ser polêmico, ou ama ou odeia. É muito polarizado quando é assim. Todo mundo me ama, cara. Quem me odeia? Que isso, cara. A gente não citou alguns importantes aí também. Usain Bolt. Usain Bolt. Kipchoge. Isso é bom. Esse é importantíssimo falar. Esse cara fez muita história já. Kelly Slater. Impressionante. Kelly Slater. E o Medina, né, cara? Medina. Bom, não para por aí, não né? Não para, só dizendo que não para por aí pra gente ser justo também com... E quem estiver assistindo aí, manda algum nome que a gente não tenha falado e que... Sempre tem. Sempre tem. E aí, bora? Bora. E aí, o que todos eles têm em comum? Porra, você começou pelo mais difícil. Isso é pra fechar. Isso é pra fechar. Deixamos pra frente, então. Qual a sugestão? Posso começar falando do Negão, Pelé. Vai. Era o motivo. Cara, quando o cara chega num ponto de ser Pelé, de ser Muhammad Ali, de ser Kelly Slater... A gente não falou de nenhum boxeador, mas tem Mike Tyson, Muhammad Ali, tem Floyd Mayweather tem atualmente. O Whindersson Nunes. Nunes. O cara ele é bom em quase tudo, assim. Ele não é bom numa qualidade, ele tem uma porrada de qualidades que ele é acima da média. E o Pelé era um cara mas tão à frente da galera da época dele, assim, que era insano a diferença de nível. E aí tem gente que fala, mas se botar o Pelé hoje pra jogar, ele não joga. Pô, ele não treinava com os recursos de hoje, ele treinava com os recursos lá de trás, ele treinava igual todo mundo, com o mesmo equipamento, com a mesma metodologia, e ele era muito acima. Com campo ruim, com bola ruim, com chuteira ruim. E então existia um certo nível pra época também, né? Sim. E o cara... Vamos lá, então. Coisas que eu consigo listar assim, que eu acho que fazem dele muito foda. Como sustentação precede ação, acho que eu vou começar por aí. Base postural do Pelé era... Acho que a melhor que eu já vi em atletas. A estabilidade central dele, a sustentação dele em movimento. Então, a gente falou aqui de um episódio de apoio unipodal. Você vê o Pelé em apoio unipodal durante a corrida, executando o chute com o cara batendo nele, o pé dele finca no chão a cada passada. Ele tem uma estabilidade insana. E essa estabilidade, ela é muito no centro, que eu quero dizer. Não é assimétrica. Eu tenho uma predominância muito grande por me apoiar no pé esquerdo. Então, estou numa roda de bobinho, a minha preferência... Sempre quando a bola vem para mim, o instinto é apoiar na esquerda e bater com a direita. E mesmo quando deveria ser o contrário, quando eu deveria apoiar na direita para bater na esquerda. E isso eu vejo um paralelo muito grande com o Messi. Os dois são centrados, Pelé e Messi. Era esse o ponto. Eu trouxe o Messi pensando nisso. O cara... Um dos pontos, né? Depois eu abordo mais também. E tá no centro... E a mesma facilidade que ele tem que... Tem um gol... Foi o gol da final? Não, acho que foi da semi. Que o Messi, agora, na Copa, ele, cara, foi tomando truncada do jogador. Até que um jogador que bateu no lateral brasileiro... Quem que a gente perdeu? Cara, memória seletiva, porque a ferida tá aberta ainda, já tá... Da Croácia. O zagueiro da Croácia bateu num lateral brasileiro lá, que eles tiveram uma tretinha. Esse cara, forte, grande... Cara, num lance de meio, você lembra desse gol, né? Num lance de fundo de campo, o Messi apanhando.
passou do cara, ele foi e voltou. Aquele lance que ele foi pra direita, ameaçou fazer uma voltinha e voltou. E ele tocou pra pequena área pro outro argentino fazer o gol contra a Croácia. Cara, impressionante. O que ele tomou de porrada aí, cara, firme o tempo inteiro, assim. Aí, nesse gol que eu vi, foram coisas do tipo... é porque nego não bate no Messi, porque você vai bater Você vai bater no melhor... Você vai machucar o cara que é o melhor do mundo hoje. Os caras batem muito. E não é que ele não caiu porque bateu fraco. Ele não caiu porque o cara é extremamente estável, né? Não, cara, tem vários lances, só aproveitando o gancho do Messi, que o Messi apanha, cai, levanta, apanha, cai, levanta, apanha, cai, levanta, e você fala, pelo amor de Deus. E o cara, tipo, aquele espírito aguerrido ali que o cara vai pra cima e, cara, tem que bater pra valer, pra derrubar, né? Tem um lance do Sérgio Ramos dando no meio dele, acho que 5-0 Barcelona, o Sérgio Ramos, mas dá no meio dele. Aí é expulso, dá uma tretinha lá e o Messi sai dando risadinha, assim, de cara. Ele apanha e não tá nem aí, não faz igual o Neymar que sai rolando, que né, faz um showzinho, não. Cara, ele apanha e continua olhando pra bola. Mas, então, voltando a falar pro Pelé. Pro Pelé, essa estabilidade dele, que ele é muito estável, com uma estabilidade central muito grande, com a descarga bem simétrica de peso e com uma facilidade muito grande de apoiar na direita ou apoiar na esquerda, e aí correr para a direita ou correr para a esquerda. E ele esconde muito isso até o momento da tomada de decisão. Então, o zagueiro que está marcando não consegue ler para que lado que ele vai sair. E esse lance do Messi que você falou do gol, que ele faz a voltinha, vai para um lado e volta para o outro, um cara desse nível, ele não te dá indicativo de que ele vai mudar de direção, que lado que ele vai sair. Então, dificulta. E às vezes pro leigo, ele olha um lance e fala, mas que zagueiro bosta, o cara nem deu combate. Porque não dá pra dar combate nesse cara, você não leu a jogada dele, você não... É que é tão fácil, né? Quando você olha e você fala, pô, esse cara passou tão fácil do outro que parece que o outro tá dando bobeira, né? E aí, agora levantou a bola pro meu argumento. O Neymar, ele passa pelos outros com uma facilidade que parece que o lance foi fácil. Mas ele fez parecer fácil. O Gaúcho é outro estilo de jogo, mas o Gaúcho, todo lance de drible dele é brigado. Ele segurando no jogo de corpo, brigando, e dois caras batendo nele, e ele puxa um rolinho. Então é um estilo que busca muito mais o contato, e o Neymar foge do contato. Mas o que o Neymar faz com os zagueiros é insano. Assim, ele faz parecer fácil um negócio que é muito... E aí ele pega... Eu assisto muito o vídeo dele. Aí você pega uns zagueiros de alto nível que joga Champions League e ele faz os moleques parecer criança. Eu fico com uma vontade de jogar contra ele para ter uma noção do que é ser impossível marcar. Porque, cara, zagueiro de alto nível, ele faz parecer criança. Então o Neymar é maior que o Ronaldinho. Que isso, cara. Mas outros pontos aí do Pelé quer trazer já? Deixa eu trazer um que é uma característica que eu vejo em jogadores de futebol, assim, os caras que são fora da média, e acho que o pouco que eu vi do Pelé, isso chama muita atenção. Primeiro é o domínio de bola com o olhar horizontal e o domínio do terreno. Ele não precisa estar olhando para a bola, né? Não precisa estar olhando para a bola, e ele sabe onde a bola está até quando a bola não está com ele. É bem isso, é um domínio 360 ali do espaço que, não sei se mas em alguns momentos que eu joguei, você tem a noção de posicionamento de bola, de tudo, pelo som, pela referência, você não precisa olhar. O pessoal fala muito em relação a essa noção espacial e de posicionamento dos outros adversários da bola. Naquele lance de um gol famoso, acho que do Dinamite, que ele toca de lado, assim, ele está no meio da entrada da área, ele só toca de lado. Copa do Mundo? Da Copa de 70? Eu acho que foi. Mas então, o Dinamite estava longe de estar jogando ali. Foi do Jairzinho. Foi do Jairzinho. Desculpa a minha falta de referência. Que ele toca de lado e o Jairzinho vem já pra bater. O Pelé tocou de um jeito que ele sabia que era pro Jairzinho chegar batendo. E aí tem todos esses elementos, a afinidade, já conhecer com quem que joga, como que joga, onde tá vindo, como que tá vindo. Cara, né, tipo, é meio que
Para quem tá olhando de fora, talvez pareça meio surreal, mas o cara já tem todo esse banco de dados alimentado ali por treino, por experiência. Então, acho que essa é uma característica foda. E isso dá um poder de tomada de decisão muito, muito mais acurado, porque a pessoa não precisa ficar buscando uma informação visual, direcionar a cabeça. Então, aumenta muito o repertório e aí facilita com que dificulte, né? Facilita para ele, mas dificulta pro oponente descobrir qual que é a tomada de decisão que ele vai ter. Porque o cara não está deixando aquilo tão fácil. Então, acho que essa é uma característica que, para mim, destaca. Uma coisa que destaca muito para mim, que ficou claro agora com todas as homenagens dele e tal, um vídeo ficou meio famoso do Pelé em relação a quantidade de recursos que ele possuía e que depois, com o futebol mais moderno, aí, vários jogadores são conhecidos como tendo esses recursos, né? Então, ele mostrou ter praticamente todos, né? Então, é a bola de fora da área com pancada, é a bola colocada, é de direita, é de esquerda. Chapéu com a coxa, Cara, é impressionante. Cabeçada, bicicleta. É tudo, cara, tudo assim, né? Então, você vê dos lances mais bonitos aí do futebol moderno, ele já fez gol parecido, já fez passe parecido, cruzamento parecido. Esse vídeo, não sei se chegou a ver. Sim. É impressionante, comparativo. O vídeo foi uma pegada meio assim, Pelé... Pelé já fez. Tudo que alguém faz hoje, o Pelé já fez antes. E é isso, é muito recurso. Qualquer cabeça, peito, a dominada de peito dele era insana. E puxando isso para isso que o Franco falou, me chama a atenção o olhar. O olhar do Pelé Cara, eu gosto muito de comparar com outras situações assim. O olhar do Pelé para mim é de um predador, especialmente num felino. Eu vejo um guepardo correndo atrás de uma presa, uma onça, uma leoa correndo atrás de uma presa. É o olhar do Pelé. É um foco constante no alvo, é um olhar estável. A gente não vê olho saltitando para lá e para cá. Então, os olhos ficam estáveis. Eu vejo muito isso no Neymar. E vê o Neymar se preparando para bater um pênalti. Cara, o olhar dele é completamente estável e olhando para frente. Você vê jogador numa situação dessa, olha para o chão, olha para cima, o cara tá... Aí entra a questão emocional também, o cara tá meio ali numa situação de estresse, o olhar se perde completamente. Pelé, Neymar, um olhar absolutamente fixo e com... Tem jogador que tem olhar fixo pro telão também. Quem não será? Entrou na lista. Aqui, não entrou, mas porque não tem nenhum fanboy aqui, mas não. Se tivesse algum fanboy, certamente entraria também. Não, mas que tem características que, também cara, também tem. Mas não são dignas, tá? E aí a gente citou o Ayrton Senna. Eu acho que ele tinha isso também. A hora que ele entrava no carro, era um instinto predador, assim, um instinto de ir pra cima. Sobrevivência, né? E o olhar diz muito disso, assim. Então, é um olhar focado no alvo, mas ao mesmo tempo com uma imagem mental do ambiente, que aí também puxando pro reino animal, eu vejo às vezes passarinho vindo no gás, voando e passa no meio de um monte de árvore. Cara, como que o desgraçado passa nessa velocidade? É a condição de entender o ambiente todo, todos os obstáculos que tem no caminho, instantaneamente, assim, e você só passa no meio. Cara, pegando um detalhe nada a ver, mas tudo a ver, tem um livro que chama A Evolução do Cérebro, de um psiquiatra da Unicamp. Paulo Dalgalarrondo, eu acho que não sei se fala assim. Louco. Mas é que eu lembrei porque fala da diferença, né, do cérebro de diversos animais, e aí tem um capítulo específico que fala sobre a capacidade de orientação espacial, e de ave é tipo o suprassumo do que tem. E aí... Porque é 3D também, né? Tem que ter altura no... Tem tudo, jogada. Tem tudo. Então, eles têm hipocampo muito desenvolvido e cerebelo também.
extremamente desenvolvida. A característica peculiar, e acho que deve ser o que sustenta poder ter essa habilidade tão diferenciada. Né? Quando você vê o Messi passando no meio de 10 caras assim, o Fenômeno fazia isso, cara, certamente ele está enxergando um caminho no meio daquele obstáculo todo que a pessoa normal não enxerga. Então, isso, acho que tem elementos aí sensoriais de percepção, de enxergar, mas grande parte disso está na construção mental do ambiente, né? E acho que isso é importante também, né? É a construção mental de um ambiente que não é fixo, né? Então ele tem que lidar com previsibilidade, né? Sim. Então ele lida com probabilidades ali também, né? O tempo todo, né? Lembrei do Michael Jordan pulando para fazer uma bandeja e vem com a mão direita, daqui a pouco ele puxa para a esquerda, gira e joga de costas. É uma tomada de decisão muito rápida, né, cara? Muito rápida. A tomada de decisão rápida e lidando com probabilidade o tempo inteiro. Se esse zagueiro me fechar aqui, a alternativa é essa. Se esse fechar aqui, a alternativa é essa. Tem um passe ali. Imagina, cara. E por que isso acontece? Acho que esse é o ponto legal de falar, porque o cara não pensa em tudo isso na hora. Ele é estimulado tanto, e tanto, e tanto. E várias... qual é o nome do documentário? The Last Dance. Last Dance. Mas o Michael Jordan fala isso não é no Last Dance. Não é no Last Dance? É num vídeo que a gente publicou falando sobre o último lance dele. Um vídeo do YouTube. Fica até o convite pessoal assistir no vídeo da análise. Nossa, eu lembrei totalmente como se ele estivesse falando... É porque a gente postou na época do Last Dance. Last Dance, e foi uma entrevista fora. Foi para algum programa de TV e ele fala isso, assim, que ele treina tanto, o repórter ali, né, o entrevistador pergunta pra ele, como é que você fez, como que você pensou tudo isso, o que passa pela sua cabeça? Ele falou, não passou nada, eu só executei. Então o cara treina tanto, se expõe tanto pra na hora ele não ter que gastar energia. Exatamente as palavras dele que ele relata aí nessa entrevista. Deve ser o tal do flow. Só vai, só flui. Ele só pega... Foi exposto tanto que apareceu o conjunto de circunstâncias, já tem para tal entrada é tal saída. Vai, executa. E sobre isso também, acho que, não sei que época, acho que o Neymar devia estar no Barcelona ainda, que fizeram um estudo lá com ressonância magnética funcional para ver a ativação de córtex, cortical, né? Que era bem reduzida. Em comparação com outros atletas do futebol. E tem a ver com isso, né? Córtex, enfim, envolvido em tomada de decisão. Movimento voluntário, o Neymar usava 10% da área cortical para fazer um movimento simples com o pé em relação a outras pessoas. Então, isso comparando com atletas de futebol profissional também. Então, as outras pessoas gastam 10 vezes mais energia para fazer um movimento simples com o pé do que o Neymar. Então, quanto sobra, né? Isso, assim, no nosso dia a dia acontece, né? É aquela história de tu aprendendo a dirigir, naturalmente, áreas corticais que quando você está aprendendo a dirigir, elas estão mais ativas. Na hora que você já aprendeu e está automatizado, você não tem. A questão aqui, uma coisa é dirigir, outra coisa é jogar bola no nível que esse cara joga, né? Então, é realmente impressionante. E aí, em relação a essa questão de olhar o ambiente, fazer um mapa sensorial, um mapa mental ali do ambiente, um ambiente em mudança, me veio o Medina. O cara olha a onda, que é uma estrutura completamente plástica ali, que vai mudar a cada tempo. Ele acha um caminho para ele fazer o aéreo no ponto certo, na altura certa, para ele dar um... Os caras inventaram um mortal com prancha no pé, velho. Isso, na época que eu era adolescente lá, que eu tentava surfar, era insanidade. Tipo, moleque falava, nossa, e se fizer um mortal? Mas era um negócio... É impossível, né? Aquele negócio você fica imaginando, fala, nossa, e o cara fez. É insano. Então, a capacidade de ler Eu já fico, assim, impressionado com a capacidade do cara de saber onde vai estar o pico, que é para ele dropar. E às vezes que eu surfava, eu tava no mar assim, eu ficava olhando, falei, cara, onde que vai vir onda? Aí daqui a pouco você vê um cara mais experiente remando para um lado, você fala, vou atrás. E a onda aparecia onde o cara remou. E qual pista que avisou isso pro cara? Um adendo aí, acho que isso é muito impressionante também. Não foge um pouco do assunto, mas a evolução do esporte é muito doida, assim, esporte radical mesmo, assim. Então você pega
no surf, você pega no skate que os caras estão fazendo. No skate é um absurdo. Um negócio absurdo, assim. Aquelas bikes de acrobacia. BMX também, é um negócio impressionante. São coisas que realmente há tempos atrás você não imaginaria os caras fazendo e hoje é meio que, vamos dizer assim... padrão. Se não faz, você nem entra na você disputa. nem tá na competição. Cara, eu ia falar justamente isso porque parece que o esporte evolui com um degrau assim que chega num platô, aí todo mundo atinge um platô e do nada é disruptivo. Aí, pum! Aí depois que o primeiro fez, parece que vem como avalanche, assim, aí todo mundo... E isso me lembrou do Kipchoge, como atleta, assim, que ele tem muito essa característica de falar que ele não está fazendo por ele não faz por outra pessoa, ele faz pela melhora da raça humana como um todo. Então, tipo, o cara tem... O slogan é No Human is Limited. O cara tem um espírito, assim, que você fala, esse cara é diferente, cara. Diferente. É diferente, entendeu? O propósito do cara já é muito descolado da normalidade, né? E aí tem uma discussão, acho que a depender do esporte, né? Sei lá, óbvio, todo esporte teve evolução tecnológica, né? Tipo, mesmo numa BMX você vai ter, o material é outro, a rampa é outra, que talvez facilite, permita agora essas... A gente falou com as Ascânio sobre as pranchas, né? Esporte de prancha, Exato, que evoluiu. Então, de fato, o esporte em termos de tecnologia evoluiu, mas eu acho que é inegável que acho que os atletas estão evoluindo também. Não, cara. absurdo. É um absurdo. Posso puxar outra do Pelé? Puxe. Uma que tem a ver também com uma característica motora, a potência proximal que ele tem. A corrida dele, os deslocamentos dele, as mudanças de direção são com muita potência proximal. Você vê o tamanho da coxa do cara, é um absurdo. E simétrica. Então você vê uma corrida dele, a mesma potência que ele está puxando numa perna, ele está puxando na outra, as duas vão na mesma amplitude, tem a ver com essa questão do centro que a gente tinha começado falando, e é uma característica que eu vejo muito que o Maradona tinha demais, o Romário tinha demais, esses baixinhos normalmente tem, o Messi tem, essa... Qual que é a altura do Pelé? Sabe dizer a altura do Pelé? Não sei. Mais ou menos. A gente pesquisa aqui. Mas não era baixinho não, 1,70 alguma coisa talvez. Então para quem tá ouvindo, para quem já ouve muito a gente e me ouve falando isso agora, pode falar, mas a sinergia não é guiada pelo efetor, não é guiada pelo distal. E aí o Pelé combinava essas duas coisas. É o pé transmitindo essa força para o solo. É um movimento muito guiado pela extremidade, mas a potência é produzida no proximal. Isso era bem marcante de olhar. Você tem ali como elementos da cadeia um tronco firme transmissor de força, um quadril, coxa, propulsor, né? E você tem o pé, de novo, transmissor de força, só que agora para o solo, né? Porque quando fala proximal também tem o risco da pessoa estar entendendo que essa força é produzida no tronco, né? E não é disso que estamos falando. Não, quadril é coxa, é muita potência na coxa. E acho que esse é outro ponto que é fácil de reconhecer, e aí talvez seja um dos generalismos já, a capacidade de manter o segmento mais proximal, né? Tronco, eixo, axis, com uma grande estabilidade, enquanto periferia, o cara distancia ao máximo mão e pé, e aí não vejo exemplo melhor para isso do que o Djokovic. O alcance que ele tem é bizarro, cara. Quando ele bagunça o tronco, e tem momentos que ele bagunça, é porque acabou os elementos que levavam ele a alcançar, e aí é um recurso. Aí fica nítido que dá uma soltadinha no tronco para conseguir atingir o objetivo. Fudido. O Djoko era um que eu tava pensando hoje à tarde também, essa questão também da simetria, assim, como o corpo dele é no eixo, e quando ele faz um alcance lateral, os 4 membros estão simétricos, as 2 pernas abrem na mesma amplitude, os braços na mesma amplitude. Parece uma estrela do mar, né? Parece uma estrela do mar. E é isso que você falou é legal, porque o Djoko, ele não tem um tronco tão foda como o do Pelé. Ele tende a uma hiperextensão da torácica, mas ele consegue ficar estável, alinhado, e
E de vez em quando ele usa o desalinhar o tronco como recurso. Como recurso. É fudido. E abre um espacate. Como que um atleta de tênis abre um espacate? Isso não se via antes, né? E o cara faz. Então a potência, o controle... Isso é uma coisa também que a gente já chegou a discutir, mas o controle favorece a amplitude. Se o sistema está entendendo que aquilo está controlado e está seguro, ele permite abrir. Então o Djokovic faz uns espacates monstro na completa segurança. Né? Impressionante. Falando sobre tronco, me lembrou também do Kipchoge. Em comparação com os outros atletas, é impressionante, né? A corrida, a gente está mega acostumado a ver um monte de assimetria e as deles são muito sutis, assim. E nem são assimetrias, são pequenos balanços, são mas que tendem a ser bem simétricos entre um lado e outro. Né? E o que me chama a atenção no Kipchoge é que ele tem esse tronco estável, que se assemelha um pouco ao do Pelé, que é aquela coisa, a pressão abdominal é muito visível. O Pelé, você olha ele com camiseta, você vê que ele tem pressão abdominal, que ele tem um tronco estável. E o Kipchoge também. E aí sempre me chamou a atenção os braços dele. Que fundista, maratonista tem braço fino, e o Kipchoge tem um braço tonificado, fortinho ali. E aí a transmissão de força dele, da passada, é muito eficiente. Então eu acho que isso tem a ver, assim, eu nunca parei para olhar direito, não sei se é de propósito que ele dá uma fortalecida nos braços, mas eu acho que ele tem rendimento na propulsão também porque ele tem uma transmissão de força para o membro superior boa. Legal. E aí não dá nem pra... Ainda mais falando de corrida, esporte de endurance, a fisiologia desse cara deve ser absurda, né, cara? Tipo... Aí são outras coisas que a gente ainda não falou, a gente não né? falou, mas, mano, cara, o cara termina batendo recorde, porra, perto de 2 horas de maratona e sorrindo, velho. Sorrindo. Ele não cai, cara. Vários, terminam e tem que sentar, tem que deitar. O cara fica em pé, dá entrevista, sorrindo, dando risada. Né? Cara, Aí você fala, esse cara tá sobrando, né? Era igual o Usain Bolt também, que a gente tinha a impressão de que ele tava fácil. De que ele tava sobrando, olhava pro lado, dava risada. Cara, essa característica do olhar pro lado é a mesma característica lá que dá para puxar do Pelé, que é o cara conseguir manter a estabilidade do eixo independente da direção que está correndo, com liberdade de olhar em qualquer direção. Isso é foda. Em qualquer direção. Isso é bem foda. Daquele fatídico 100 metros raso do Usain Bolt é muito foda. Porque, cara, qualquer pessoa tá totalmente focada em só manter aquilo e o cara de vez em quando eu tô caminhando, eu olho pro lado, eu jogo uma desequilibrada, caminhando. A bola tá levantada, fácil de cortar. O seu centro de massa é alto pra caralho. Então, quando você dá uma viradinha na cabeça, é difícil segurar. Foi boa. Foi boa, confesso. Se você que tá ouvindo não entendeu, abra o vídeo. E se espante. Assista no YouTube. E se espante. Liza, pega a dica e foca na moringa. Moringa. Perdi até o rumo do que a gente estava falando. A gente tá falando dessa capacidade de manter o eixo, um deslocamento à frente, por exemplo, mesmo com mudança no olhar. Ainda mais num esporte como a corrida, que, 100 metros ainda mais, mas... É uniplanar total, né? Isso, é isso. Então, qualquer distúrbio, qualquer mexidinha no eixo, pode comprometer muito a potência do cara. Então, para ter aquele ajuste de cabeça, tem que ter muito ajuste para baixo, né? Então, cara, o negócio é diferente ali mesmo. Fica muito escancarado. Acho que, só para complementar isso, no episódio com a Renata sobre desenvolvimento motor, ela cita uma cena que ela foi coletar exame de sangue lá. E a enfermeira, na hora que virava para o lado para pegar o potinho de sangue, ela mexia a mão. Então, a posição da cabeça ela determina muito o tônus sobre o tronco. Então, e a tendência é que o tronco acompanhe a cabeça. Se virou cabeça para a direita, seu tronco vai tender a virar para a direita também. Se você não quer que o tronco vire acompanhando a cabeça, que é o caso que a gente está falando aqui do Bolt virando para o lado, o sistema precisa... inibir essa ação reflexa, vou chamar de reflexa, reflexa, né? De cabeça sobre o tronco e gerar uma contrarrotação. Então, essa habilidade não é fácil
Eu lembro quando eu comecei fui aprender a dirigir, o carro era daquele que não tinha vidro elétrico, era na mão. E aí eu fui abrir o vidro, no que eu virei... Olhou pra baixo. Olhei pra pegar a manivela do vidro, o carro saiu da faixa. Meu pai, você tá louco? Putz, ele olha pra frente mesmo se for mexer. Caramba, é verdade. Então. Hoje em dia, com habilidade, com aprendizado, você consegue virar a cabeça pro lado e o carro manter o eixo, né? E é disso que a gente tá falando. A diferença é que hoje não é manivela. E o Bolt, cara, naquela potência, naquela intensidade máxima de um atleta de elite, ele consegue continuar indo pra frente olhando pro lado. Isso realmente é... Os caras da natação... O Phelps, por exemplo, nadando borboleta e de repente dá uma olhadinha pro lado para ver como é que tá o competidor na raia. O Léo de Deus acho que fez isso numa Olimpíada que virou, tava o Phelps do lado dele. E essa viradinha de cabeça às vezes é o suficiente para o cara perder o foco e a potência para frente, né? A gente estava falando do Kipchoge e atleta de endurance. Acho que tem uma outra coisa que às vezes não é necessariamente o motor, mas precisa ser destacado porque é uma habilidade de um atleta como esse, que é o reconhecimento fino de estar próximo do limite sem quebrar. Né? Então, o cara... Que é o que garante que ele acabe sorrindo no final das contas. Mas ele tá no limite, cara. Ele tá sem dúvida. Passinho para lá, cai tudo. E o cara tem o domínio pleno. E aí talvez a gente possa voltar em um termo que você trouxe hoje, que é o conhecimento e a percepção da sensação do que ele tem que sentir naquele momento, né? Então o cara já vai tendo tanto reconhecimento fino do que é aquela sensação, do que é aquela... sei lá se é o nível de... Não sei o que o cara vai buscar, mas deve ter algum input sensorial que ele deve regular por ali. Né? Pela sensação eu falo, tô dentro, né? Trazendo aqui à tona um dos nomes que a gente não falou, porque talvez ainda não caiba, mas vai ser. Daniel Nascimento, brasileiro. É que ele tá reconhecendo qual é esse limite. É isso, exatamente. Enfim, quebrou em algumas provas importantes, tal. Teve questão de erro de hidratação também, aparentemente. Mas, mano, esse cara também... E, tem um contato próximo, hein? Dá pra trazer. Vamos trazer. Talvez. Bora. Vamos ver. Quem a gente podia trazer? O Cipó. O Cipó dá pra trazer, com certeza. Com certeza. O Franco falando disso me lembrou de cara, na época de colégio, o professor de educação física falando sobre automobilismo. Aí diz que o negócio é altamente controlado pelos engenheiros, tudo. E aí diz que o cara termina a corrida. Isso o cara me falava lá na década de 80, 90. Terminou a corrida, sobrou 4 litros no tanque, você é burro. Você usou pouco o carro, você podia ter acelerado mais. Acabou a gasolina uma volta antes, você é burro, forçou demais. Então, nesse sentido, o Kipchoge é o cara que... Na medida. Na medida. Isso é de espantar. É de espantar. Deve ter uns caras desse... É que eu já não vou conhecer, mas no ciclismo, certamente. Sim. Também. Não, com certeza. E assim, para cada conjunto de sensações, o cara já deve saber o que significa. Sei lá, tipo... Aconteceu tal e tal coisa que eu tô sentindo, tá faltando água, tenho que tomar um pouquinho mais, sabe? Acho que deve ser um grau de refinamento, porque é um estímulo que o cara... Me fez lembrar passa... a conversa que a gente já citou aqui do nadador brasileiro, já mais velho, recordista de piscina curta, o Nicolas Santos. Recordista no nado borboleta em piscina curta. E a conversa que ele teve com o Léo Prieto, que ele, cara, impressionante o grau de sensibilidade que ele tem com... Não, porque se eu como isso, eu sinto que acontece isso, aquilo. Então, cara, impressionante. Outro nome para trazer aqui. Esse daí pode estar na lista também, pela longevidade no esporte, cara. Sim. Que isso. Ele é físio, né? Ele é físio. Quem mais? Partindo para... Dá para falar sobre, não sei se é a hora, mas sobre mentalidade, né? Também a gente falou um pouco sobre a parte motora, as demandas. Falamos um pouco sobre a fisiologia agora no caso dos atletas de endurance. Não sei se já é a hora de ir para a parte de mindset. Cara, antes de ir, já viram aquele estudo com o corredor, né? A ideia foi por conta do Kipchoge correr sorrindo. E aí fizeram a análise dos gases lá. Eu ouvi falar desse estudo.
E sabe Não do que vi. eu tô falando? Não. Então colocou o cara lá na Ergospiro e aí numa das situações com um sorriso e na outra com a cara de tristeza e aí tinha mudança sutil. Voluntário. Claro. Pediu pra ele fazer isso, pra ele sorrir e tal. Aí mudança sutil na economia por aquilo. Sutil, mas porra, interessante, né? E o cara corre sorrindo o tempo todo. Que animal. Correr sorrindo, Legal, né? economiza energia. E aí você... Aí O puxa duro, pro... o duro é pro Cássio tá feliz correndo, né? Mas vai Jamais. ser muito forçado. Tipo, pro Cássio não vai funcionar, tá ligado? Aquela cara- Ele vai gastar muita energia pra contrair os Aquele músculos sorriso da de boneco face. de ventríloco, né? E isso é legal, assim, pensando em esportes mais artísticos, nado sincronizado, que não é nada sincronizado, mas como Nado que é? artístico. Nada artístico, No circo, que a galera tá fazendo um puta esforço e sorrindo, então é interessante, pode ter um fundamento fisiológico ali. E sem contar que tem as outras vias, né? Na hora que você... A gente sempre tem a emoção modificando o comportamento e expressão, mas você contrário consegue modificar o que você sente por essa entrada periférica. Então, você muda a cara que você está fazendo, muda também a sua sensação interna. Então, às vezes tem um pouco disso. Talvez um facilitador de entrar num estado de flow, coisa do tipo, né? Que aí o cara gasta menos, muda... cara, eu li um livro muito bom que chama A Voz na Sua Cabeça. E fala justamente desses diálogos internos que a gente acaba tendo, assim, que às vezes levam a gente para um caminho bom ou para um caminho ruim. E você consegue mudar o diálogo interno de acordo com a sua sensação corporal, né? Com aquilo que você está vivenciando. Uma vez, discutindo com algum aluno a respeito disso, eu fiz uma associação com o filtro do Instagram. Você tem a mesma foto, se você botar um filtro preto e branco, você vai ter um resultado final. Se você botar um filtro azul, você vai ter outro resultado final. E um pouco é isso. Você está recebendo uma notícia qualquer. Se você está com cara de merda, aquela notícia tem mais chance de ser encarada como algo negativo. Se você está com o semblante mais feliz, aquilo tem mais chance de passar por um filtro que tem um viés mais positivo. Então, de onde eu tirei isso? Das vozes na minha cabeça. Eu li? Não. Eu só acho que é. Importante isso também. Também. Ó, eu vou trazer aqui só pra... Porque talvez a gente já vá pro papo de mentalidade. Surgiram 2 comentários que acho que vão levar a isso. O primeiro aqui, o Matheus de Souza Almeida, diz o seguinte: é inegável que o Jordan é um dos GOATs de todos os tempos do esporte, mas tem algumas críticas em relação à sequência de movimentos dele durante a partida, rotações exageradas do quadril. E um valgo dinâmico que custou umas tendinopatias para ele também de joelho, uma absorção às vezes meio seca. Então, enfim, Boa. é aquela coisa, né? O atleta, para ser o Rivaldo, você citou o exemplo no começo, não precisa ser o primor de movimento, mas... Especialmente em Que esportes Isso de que eu ia jogo. falar. Esportes de jogo, em esportes que- coletivos, onde a inteligência conta mais do que só a habilidade motora bruta ali, né? E aí você pega para ver alguns atletas, Bridget Kosgei, né? Você a gosta? a Você maratonista, gosta, vai. a maratonista mais ferrada que tem, o melhor tempo e tal, chega a ser muito impressionante, né? Tipo, o quanto que ela consegue desempenhar em termos de tempo, de Com a prova, mecânica com a mecânica ruim. que ela tem. Apesar, né? ruim. Vamos deixar claro. Exatamente, apesar. Não é por conta dele. Né? É uma apesar. mecânica mais ou menos, é ruim. Então é aquilo, né? A performance é um combinado de fatores. Ela dá conta através de outros, né? Mas certamente em mais risco de sobrecarga. E tem uma coisa que o esporte coletivo exige, que é a ilusão, e enganar o adversário. E às vezes esse é um recurso bem valioso para você enganar. Hoje ou ontem, o Cássio mandou o vídeo do cara no tênis fazendo um monte de malabarismo lá. Cara, o cara finge que vai fazer uma coisa, faz outra, acabou com você. Acabou com você. Pra quem não sabe, é um vídeo que o cara tá fazendo basicamente o que tem no futebol, um drible. Seria o só que no Neymar tênis. jogando tênis. É isso. Eu falei pra você já viu o australiano jogando?
Qual o nome dele? Eu vi o o... grandão. O grandão. Ele usa Jordan, usa brinco. Ele é esse cara. Esse cara dá uma zoada, só que ele é esquentado. Ele bate por debaixo da perna, né? Ele é meio esquentado. Ele é bem esquentado. Mas, só continuando, e inclusive pra gente dar sequência na ideia aqui do papo, mesmo nosso ouvinte aí, o Matheus, novamente, porém no quesito mentalidade é o maior. Então vamos puxar pro papo de mentalidade. De fato, Michael Jordan, pra quem assistiu a série, consegue ver o quanto que ele era vidrado na vitória. Obcecado. E deve ser até um cara difícil de conviver, né? Esses caras, quando são... Cara, deve ser intragável você estar do lado do cara, porque é tão obsessivo o pensamento. Se você não tiver na mesma pegada dele... Esquece. É o cara que apostava no joguinho de jogar moedinha no chão, né? Tipo... É aquele verdadeiro ou soma ou some. É o cara que criava conflito interno na cabeça dele pra justificar. Pra ter motivo de arrebentar o cara em quadro. Arrebentar no bom sentido. Jogando pra caralho contra o cara. Enterrando na cabeça do cara. Isso é louco, assim. Porque o Michael Jordan claramente é esse cara predador. Ele quer acima de tudo. Quer mais que os outros. Ele vai fazer mais que os outros. Ele vai querer ganhar. Tem muito atleta que tem esse espírito. Mas o Pelé não me passava essa obsessão tão... Assim, ele treinava... Não é pela vitória só, né? Ele treinava mais que os outros, ele era dedicado, ele queria ganhar, ele tinha um tesão pela vitória. Mas o Pelé já é o cara que deve ser legal de ter no time. Ele ajuda os outros, ele troca ideia, não é aquele cara que vai te exigir que você se doe. Sei lá, né? Eu tô olhando... Pelo que eu vi no Insta Pelé. Que era uma propaganda. E é uma cara... Mas assim, o próprio Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, o cara que joga sorrindo, que tem menos essa coisa tão obcecada assim, né? Pode ser. Aí você compara com o Cristiano Ronaldo, tem uns caras que dependem da obsessão para performar. E outros que tem algum talento natural também, que consegue... A galera talvez que assista basquete talvez conteste, mas o Stephen Curry é um cara que dá pra entrar nessa lista fácil também. Mudou o jogo, né? Mudou o basquete. A partir de agora é 4 aberto, todo mundo pivô, faz bola de 3 pontos. E aí tem gente até que argumenta que a NBA ficou chata por conta disso. Tem amigos basqueteiros que falam, cara, não assisto mais NBA porque virou um jogo de arremesso. E eu prefiro assistir NBB, o jogo truncado embaixo ali. Os caras raiz assim, os caras gostam de assistir mais NBB. E eles criticam um pouco o NBA também, porque tem vários árbitros que o cara tá andando com a bola, que seria falta, e eles não dão. Tem vários lances desse. Mas eu acho que o Stephen Curry é um cara que mudou o jogo também. E é um cara, acho que, mais sorridente, assim, você vê ele... Mascando o protetor de dente dele. E aí, um cara que eu vi pessoalmente com uma mentalidade dessa que me causou impressão assim foi o Bruno Fratos. Então, os nadadores olímpicos frequentavam muito a Care Club, frequentavam principalmente muito a Care Club. Acho que na unidade de Itaim ainda muito, né? Sim, com por o conta do Natan. E aí teve um evento que a gente chamou o Bruno Fratos para fazer uma palestrinha lá. E isso antes de 2014. Ele um olhar completamente fixo. Eu não vi nenhuma dúvida na cabeça dele ali naquele momento. Ele falou, eu vou ser campeão olímpico. E é uma obsessão, assim, foda. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu não tenho mentalidade de atleta. Jamais. Minha cabeça é muito ruim pra isso. Eu cago no pau. Cara, nessa linha da mentalidade, acho que um cara fudido é o Muhammad Ali. Sim. E tem um vídeo que eu vi recentemente dele, o repórter perguntando, e aí, mas qual que é a coisa mais difícil para você conseguir performar? Mais importante. Mais importante? Importante? É treinar soco, é isso daí? Isso mesmo. E aí ele fala, cara, o mais importante é eu estar às 9 da noite na minha cama, eu fugir da mulherada na balada, ainda mais eu que sou um cara bonitão. Eu vi hoje isso aí. Ah, você viu hoje? Eu vi. O mais importante, mais difícil é dormir às 9 horas sozinho.
fugir, driblar mulherada, ainda mais eu que sou bonitão. Muito bom. E, cara, a mentalidade de, tipo, o cara tem tanta clareza, né? Tipo, ele falou brincando, mas é de tudo que ele tem que abrir mão para conseguir aquilo que ele quer. E acho que se o cara quer chegar nesse nível, só tem esse caminho. Não tem outro caminho. Entendeu? Que aí, então, outro argumento meu. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, ele tem um potencial maior do que o Neymar. Mas ele não foi. Ele foi em Pelé por 3, 4 anos. Isso. E aí encheu o saco. Aí ele parou de driblar a mulherada. E balada e o caramba. Tá vendo? Pra ser um jogador, no máximo você tem que driblar não só os seus adversários. As facilidades que a fama traz, né? Putz, aí eu lembrei do Falcão, porque o Ronaldinho Gaúcho e o Falcão, pra mim, são muito parecidos. E o Falcão, no futsal, é meio como era o Pelé, né? Ele tá num nível tão acima, mas tão acima. O Falcão é muito foda. É insano. É insano, o Falcão é insano. A habilidade que ele tem, assim, de inventar coisas novas, dar dribles que ninguém nunca deu. Eu acho que uma coisa desses caras, em esporte de jogo, é inventividade. Sim. É inventar uma jogada que ninguém nunca fez. E acho que é o recurso ali... Que você vê que é muito do momento da oportunidade que só tinha aquele recurso. Tipo, qualquer outra situação ia dar errado, ele ia perder a bola, aí você fala, cara, como que o cara saiu? Não, só tinha... Esse era o recurso para sair, né? O Pelé é um cara que me parece que ele ativamente buscava criar. Acho que nesse vídeo do Pelé mesmo, ele fala... você vê ele... Assim, cara, e se eu der um drible que eu chuto a bola no pé do adversário e a bola volta pra mim? Então, você vê ele ativamente criando. E tem um lance que sai na hora, tipo aquele do jogo contra o Uruguai na Copa de 70, que ele dá um drible de corpo no goleiro e vai buscar do outro lado. Aquilo foi na hora. Sim. A invenção, mas ele fica ativamente nos momentos de folga dele buscando como é que eu vou enganar alguém. Então, eu tenho algumas impressões de jogadores que cumprem isso, né? Um que é um antecipador, que fica tentando fazer isso, e acho que o Ronaldinho Gaúcho tem muito disso, o que ele fez pra cima do Dunga. Que ele meteu um elástico por trás da perna, acabou com a carreira do Dunga depois daquilo, cara. Tipo... Aquilo foi totalmente antecipação. O cara ensaiou muito aquilo e falou, agora é você. O Fenômeno fez uma dessa também. E o Neymar acho que tem muito mais desse improvisador. Cara, tem o lance lá quando ele estava aqui no Brasil ainda, no Santos. Contra o São Paulo. Não, que isso? Que isso? Que isso, cara? Sabe do que a gente tá falando? É que ele dá um chapéu chutando a bola pra baixo. É insano. Bate a bola pra baixo, a bola quica no chão e cobre aquele jogo também que foi Santos e Flamengo, que foi um jogo 5-4. Foi prêmio Puskás esse gol. É impressionante. Impressionante. Eu fiquei muito tempo achando que aquele drible foi sem querer. E aí depois eu olhando, eu falei, não, ele quis. Ele puxou a bola de propósito pra perna esquerda pra dar um drible da vaga. Muito foda. Tem um lance do Michael Jordan que acho que foi premeditado, porque senão não daria tempo, mas eu sempre acho muito impressionante. Eu não acho que, depois dele, talvez mais gente tenha feito, mas antes eu acho que não. Lance livre, o cara do time dele pra arremessar, a bola bateu no fundo do aro e já voltou. O que você espera? A galera que tá embaixo do garrafão vai brigar pelo rebote. Ele tava fora, ele não tava no garrafão na disputa, porque tem um número limitado ali dos atletas, tal, posicionamento da ataque e defesa. Ele estava fora da linha dos 3, tem que ficar. Então, no que ela já bateu, ele saiu correndo sozinho de fora da área e ele enterrou a bola antes dela ameaçar pingar no chão. Ele só saltou, enterrou e ficou todo mundo parado, olhando assim. Tipo, né? Pô, essa bola um dia vir aqui para baixo, ele pegou lá em cima. Os caras são gigantes, então esses caras tinham potencial de pegar ela num ponto muito alto. Ele se antecipou e chegou... Quer dizer, acho que a corrida deve ter deixado a galera meio paralisada, também ninguém tinha feito isso, né? Impressionante. Muito louco. Eu queria falar num ponto que a gente estava falando sobre mentalidade, né, do atleta. Eu acho que, enfim, somos 3 fisioterapeutas, talvez valha a pena falar, né? A mentalidade de um cara quando ele se machuca, um cara de ponta, né? Então, o Ronaldo tem a série não, um documentário lá sobre 2002 e que conta um pouco, não sei se chegou a ver na Netflix. Sim. Cara, isso é totalmente diferente, velho. O cara não vai pra catastrofização de jeito nenhum. Ele só vê o caminho
melhora, ele vai fazer isso de aí. tudo. Apesar de... A mesma obsessão que ele tem pela vitória é o apesar da recuperar a mídia estar lesão. o tempo inteiro falando e não sei o quê. Então me lembrou do Ronaldo e lembrou... Eu não assisti, preciso assistir o documentário do Andy Murray também. Ele fez a... Acho que é pra assistir Artroplastia, quadril. Exato. E a do Ronaldo, me lembrou um pouco esse documentário quando ele fala sobre... Quando ele estava com uma dor, uma lesão no adutor, foi pro jogo e fez o gol de bico. E ele falou dessa história. Era o único recurso que tinha, né? O único recurso. Então, deu conta, né? E nesse gol, né? Previamente a esse jogo, na verdade, a mídia só falava da dor no adutor do Ronaldo, a dor no adutor do Ronaldo e não sei o quê. Aí foi quando ele fez lançou o cascão. Então, tipo, a inventividade tá até aí, né? Não vou dar um jeito desses caras pararem de falar da minha dor aqui, porque eu não quero focar nisso, eu quero performar bem apesar dela. Então, impressionante também a cabeça desses caras fora de campo, né? Sabe um esporte que tem muito disso é o futevôlei. É um esporte de enganar. E aí os caras treinam muito finta, de fingir que vai cabecear para um lado, cabecear para o outro. Então tem muita coisa que você vê que é claramente ensaiada, mas tem uma coisa que o cara tira na hora lá do nada também, que é muito louco. Pegar uns fodas do futevôlei é bonito de ver. Animal. Acho que encerramos aqui, ó. Teve bastante gente participando, 4 pessoas aqui. Não sei se vocês são novos aí no canal, se vocês já acompanham a gente. Fica o convite para conhecer os outros episódios, se vocês estão por aí ainda. E para quem tá ouvindo também, né? Para quem tá ouvindo depois, né? Que vai estar ouvindo a gravação. Quem tá ouvindo agora, no caso. Agora, no caso. Depois, posterior ao momento da gravação. Isso. Ela gravada, não ao vivo. Fica o convite para conhecer os outros episódios. Estamos no YouTube, estamos no Instagram com cortes. Temos a nossa campanha do Apoia-se. Então, se você quer conhecer alguns dos benefícios por trás aí do nosso canal, conheça o nosso Apoia-se. Você pode levar um copinho desse para casa. É isso. Certo? Essa é uma das opções. Você pode estar aqui com a gente. Tem uma cadeira aqui esperando. Só esperando. Hoje está o Arnaldo. Ela aqui. ainda não foi ocupada em Não, 2023. O Arnaldo aqui, pô. Então fica aí o convite. É isso? É Fechamos? isso. Valeu. Muito bom. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, galera.